Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que eu falo que eu tenho satisfação de rodar, de girar, porque eu acho que a energia só funciona se ela estiver girando, se ela estiver ali trabalhando, indo pelos caminhos necessários. E foi nessa ideia que eu pensei, gente, peraí, se nós estamos sob essa emanação de energia, pensamento e tudo mais, a gente precisa de quê? A gente precisa de energia, pensamento e proteção. Esse é o tema de hoje. Olha, para entender melhor, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar. Você vai a algum lugar, está feliz e radiante, mente tranquila, com a intenção de se divertir. Mas ao chegar no local, de repente você é acometido por uma sensação ruim, acompanhada de incômodo e começa a passar mal. Gente, isso caracteriza, no linguajar popular, nós chamamos de médium esponja. Por que popular? Porque para o kardecismo, tá? É um médium sensitivo e de percepção. Bom, nem sempre nós temos também um médium passando por isso. Por quê? Apesar de que todos somos médiuns, né, gente? Desde a hora do nosso nascimento. Mas, no geral, sendo o médium mais sensível ou não, a pessoa já vem dotada de uma grande capacidade de percepção energética de outras pessoas no plano físico, ou mesmo de ambientes. E ainda no caso dos médiums, né? Dos espíritos e do ambiente à sua volta, ao ponto de ambos absorverem os fluidos negativos que estão ao seu redor. E é esse fenômeno, aos olhos do plano físico, a princípio, traz grandes transtornos, causando diversas repercussões físicas, emocionais. Então, é a reação que o corpo vai sentir, ele vai desde a reação física até a reação mental. Aí a gente tem esgotamento, melancolia, dor de cabeça, dor na nuca, no estômago, pensamentos desagradáveis, bocejo em excesso, aquele famoso frio na espinha, a sensação de calafrio. E assim, quanto mais pesada a energia, mais parece que mais frio você sente. Tem essas características. Tem aquela coisa também de um medo incontrolável. Acomete aquele ser humano porque a energia está densa. Olha, além do que é importante dizer que isso acontece de forma involuntária e espontânea, e quem não entende e não tem conhecimento sobre a própria espiritualidade, sofre ainda mais por não saber nem a causa do mal-estar e nem como lidar com isso. Tá aí uma coisa muito interessante para se falar, porque Allan Kardec ele explica que essas pessoas possuem seu sistema nervoso facilmente excitável. Eles são quase inteiramente desprovidos do envoltório refratário. Gente, é envoltório refratário, que é comum na maioria dos encarnados, ele caracteriza, ele na verdade é uma ferramenta de proteção para o espírito. O envoltório refratário, ele é uma energia que vai cobrir o corpo físico e as energias externas, elas só vão influenciar na sua energia íntima se você permitir isso. Se você não permite, imediatamente essa ferramenta de proteção, que é o envoltório refratário, ele entra em ação e a energia bate e é expulsa de novo para fora, ela não entra. Então, o que que acontece? Com essas pessoas hipersensíveis, esse envoltório refratário, ele é mais fraco. Então, as energias ficam todas ali fazendo o papel delas. Vão infiltrar-se na sua energia e vão causar e gerar problemas ou reações no corpo físico ou na mente dessa pessoa. Então, voltando a entender isso vamos falar assim, isso aí
não vai modificar e é o que caracteriza a não necessidade de ser médium para ter essa sensibilidade. Então, não quer dizer que a pessoa tem que ter mediunidade para não ter o envoltório refratário menor. Isso independe se é médium ou não. E a ausência do envoltório e a energia não sendo refratada, ou seja, refletida, essas pessoas encarnadas se tornam propícias a absorver as energias emitidas de outras pessoas e de ambientes. Inclusive, é isso que gera o desenvolvimento de diversos fenômenos totalmente ostensivos. Exatamente. É o que nós chamamos de mediunidade temporária, como psicofonia, efeitos físicos ou até de cura. Mas isso sendo temporário e pode também se tornar uma mediunidade permanente. Exatamente. Olha que interessante que eu falei. Nós podemos estar médiums por um tempo, devido a essa hipersensibilidade que está ligada ao nosso espírito e não necessariamente à nossa mediunidade. Então, para alguns é tranquilo ser assim, mas para outros se torna um verdadeiro martírio ter que ficar pisando em ovos com outras pessoas ou em determinados lugares. É exatamente o que vocês estão ouvindo. Certas situações e a ausência, vou te falar 1000 vezes sobre o envoltório refratário, é importante para que aconteçam os casos de mediunidade temporária. O que é uma mediunidade? Existe uma mediunidade temporária? Existe, conforme a necessidade do espírito. Aquele espírito não veio com a missão de ser um médium permanente. Ele vai ter um período onde ele vai ter muita intuição, muita sensibilidade e tudo mais. Pode até chegar a ver um espírito, vírgula, mas ele não vai ser um médium para sempre. De repente, isso tudo para e ele não vê mais nada. Entenderam? Assim como essa reação pode também despertar o que nós chamamos de flor mediúnica, que está ali abafada dentro do espírito, no corpo físico, e precisa dessa alavanca para poder começar a desenvolver e a trabalhar a favor desse espírito encarnado. Olha, a gente pode até ficar calmo, gente, porque esse acontecimento pode ser equilibrado e educado. Primeira coisa que a gente precisa fazer, autoconhecimento. Exatamente. É onde você pode identificar suas sombras, suas crenças limitantes, seus desejos, propósitos de vida, terapia, pelo estudo assíduo da espiritualidade e, em caso de ser um médium, pelo desenvolvimento mediúnico específico. Além de outros, é necessário destacar a própria vontade, que estabelece a credibilidade em você mesmo para ser forte o suficiente para controlar essa absorção. É muito importante a gente entender que crenças limitantes são crenças implantadas em nossa mente desde nossa infância. Coisas que nos fazem, por exemplo, discriminar ou julgar outro ser, ou falar aquele ser não merece minha atenção, não merece minha prece. Olha, as pessoas que já estão boas, que são boas, elas deveriam se unir apenas para orar pelas outras, porque elas não precisam, naquele momento, de orações. Elas já oram por elas mesmas, porque elas já criaram o hábito, já chegaram a esse ambiente de crescimento individual. Quem precisa de prece é quem rouba, quem mata, é quem agride, sendo mulher ou diverso, ou mesmo a mulher que agride o homem. É aqueles que não têm capacidade de pensar e mata. Quem precisa de prece são essas pessoas. Nós temos que orar é pelos que estão na falta de evolução, naqueles que estão estagnados em sentimentos mundanos, como ódio, raiva, enfim, qualquer outro. Porque é muito fácil a gente orar para quem a gente ama, mas e quem a gente não ama? Você ora pelo seu inimigo porque é essencial que você faça isso.
Quando você faz isso, você compreende que não existem inimigos, e sim pessoas em patamares diferentes da evolução, que são capazes ou não de compreender a vida. O quanto eles valorizam a vingança, o quanto eles valorizam a própria dor, o quanto isso é importante para essas pessoas. E o quanto nós já entendemos sobre isso. A compreensão nos leva à evolução. Isso chama autoconhecimento, isso chama propósito de vida, isso se chama estou com a terapia em dias, sabe? Olha, nos estudos de desenvolvimento da mediunidade, gente, a gente vai aprender que para conseguir harmonizar nossa mediunidade, a gente tem que contar com a força do nosso próprio pensamento. Tá aí. E é isso mesmo. O que você pensa é mais forte do que muitos imaginam, do que muitos possam crer. Bom, a mente, assim como é a responsável pela comunicação com o plano espiritual, pelo corpo físico e pelas emoções de um indivíduo, ela também serve de botão de emergência. Exato. Ela é capaz de alertar, criar bloqueios e aberturas que irão impactar diretamente em nossas vidas. Se você observar, tá lá na Bíblia assim, ó. Presta atenção que você vai entender. Em Provérbios 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esse é o maior instrumento para te proteger e para gerar um envoltório refratário que todos nós precisamos para viver no corpo físico. Sim, exatamente, essa é a boa notícia. Você vê que você está indo para os lugares, está passando mal, está sentindo dor de cabeça, está notando que você está hipersensível naquele ambiente, absorvendo aquela energia. O que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos por alguns segundos e vai se imaginar protegido por uma energia no seu corpo inteiro que cria uma camada como se fosse um campo de força que envolve cada parte do seu corpo. Quando você faz isso, você imediatamente cria o envoltório refratário. Por quê? Porque isso não é físico, isso é espiritual. Se você fizer isso, você vai estar imediatamente aumentando mais uma camada na sua aura, que é a camada necessária para refletir aquela energia para longe de você, refratar isso, não ser absorvido em momento algum. E é esse o truque, é o pensamento. Alguns médiuns me perguntam assim: como é que eu faço para me proteger? Você para, respira, pensa, eu estou protegido, e aí você se imagina com essa energia. A imaginação, gente, que para nós funciona como imaginário, ela é, na verdade, no plano dimensional da espiritualidade, ela é como se fosse um lápis desenhando no seu espírito aquilo que você está imaginando naquele momento. E ao mesmo tempo, registrando no seu perispírito, como se fosse um diário, todos os acontecimentos da sua vida. É muito interessante, mas é assim. E uma vez tomada essa atitude, gente, aí é só o ser tomar consciência e procurar mais alguns caminhos como ajuda. Esses outros caminhos vão fazer com que você reconheça os sinais da influência espiritual do meio e passe a entendê-los como naturais. E aí, quando a gente faz isso, a gente chega num ponto que a gente se torna o quê? Consciente. A gente passa a estabelecer estratégias para lidar com isso da melhor forma. E isso vai desde evitar locais e pessoas muito carregadas, a adotar técnicas de reequilíbrio energético. Exato. Oração, evangelho no lar, visualizações positivas, autorreenergização, banhos, aromaterapias, cromoterapias, passes, entre outras ações pacificadoras.
Olha, é muito importante a gente falar que tudo o que você faz, vou falar: "Ah, eu vou fazer um banho". Se você vai fazer um banho, o que que é necessário para fazer um banho? Tudo bem que você tem ali suas coisinhas, a água e o que você vai jogar no seu corpo. Mas todos nós, antes de jogar essa água no corpo, o que que a gente faz? A gente mentaliza. A gente faz uma prece, a gente mantém primeiro uma conexão com o nosso Criador através de uma oração. Em seguida, a gente mentaliza o que a gente precisa e o que a gente está precisando. Quando você faz isso, não sei se você notou, você está usando nas duas situações o pensamento. Então, quando você faz isso, você exercita o seu pensamento e sua mente para te proteger. E aí, se você é capaz de fazer isso na hora de um banho, que é só jogar uma água no corpo com alguma coisa que para você vai fazer efeito, porque você está colocando sua vontade, seu desejo nessa atitude, da mesma forma você vai fazer para se blindar. Quando você se sentir mal em qualquer lugar, você vai parar, mentalizar o seu corpo protegido. Se você quiser continuar ali por obrigação de cumprir algum evento social, alguma convenção familiar, tudo bem, mas se não, retire-se do local, porque isso vai te prejudicar, ou vai te fazer mal, vai fazer você passar mal. Porque tem horas também que, mesmo se blindando, as energias estão tão concentradas e densas que elas podem sim fazer com que essa pessoa hipersensível acabe passando muito mal mesmo. Isso não é bom. Bom, resumindo para tudo, para a gente entender de vez essa história toda, lembrem-se que nós estamos sob a lei do magnetismo. Então, sendo assim, nós iremos atrair de volta o que manifestamos de nós mesmos para o mundo. Ou seja, você mantém o que alimenta e se prejudica com o que negligencia. Gente, somos adaptáveis. Portanto, a lógica disso tudo é que, uma vez compreendido o que se passa conosco, e a gente vai ter força e vontade. E força de vontade para uma melhor qualidade de vida física, mental e espiritual. Eu acho que é isso. Deu para entender? Tem proteção, tem jeito. Basta você respirar fundo, calmamente, como a gente sempre faz na reunião. Respira pelo nariz, expira pela boca. Na hora que você fizer isso, você vai lembrar. O Max falou comigo, olha, é o meu pensamento que me protege nessa situação. E crie o seu envoltório refratário e fique protegido e feliz, porque você merece. Gente, eu acho que está muito bem explicado. Se eu falar mais do que isso, acho que estraga. Muito obrigado pela paciência de sempre. Corre lá no Facebook, curte nossa página Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, que tem vindo eu estou editando as palestras já para colocar, que a gente está em dias, tá? Tem muita coisa para você ver lá que vai te ajudar em muita coisa, com certeza. Pelo menos é isso que é essa a intenção nossa, é isso que eu espero. Mas muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.